Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem complexo e francamente perturbador. Bem perturbador, né? Sim, mas é um tema cada vez mais necessário de se entender. A figura do agressor ativo. Exato. E para fazer essa análise, a gente vai usar uma fonte bem específica. É um vídeo de treinamento de segurança, um material bem intenso. Intenso como? Ele vai fundo, sabe? Praticamente desmonta o perfil, as motivações, as táticas desses agressores, usando casos reais que são, muitas vezes, bem chocantes. Entendi. Então, o nosso objetivo aqui é extrair os pontos mais importantes. Tentar decifrar quem são essas pessoas, como elas agem e, claro, olhar para as orientações de segurança que o material traz. Isso, incluindo uma análise bem crítica daquele famoso protocolo correr, esconder-se, lutar. Perfeito. Então, vamos começar a desvendar isso. Vamos lá? Para começar do começo, a definição. O que, segundo esse material, é um agressor ativo? O que diferencia ele? Então, a definição que eles usam é bem específica e é crucial para entender todo o resto. Certo. Basicamente, é um indivíduo que está ativamente engajado em machucar ou matar o maior número de pessoas possível. Geralmente num lugar público, né? Isso, no local público e sem um padrão muito claro na escolha das vítimas, o objetivo é o caos, a contagem de corpos. E o material deixa claro que a gente não está falando só de atiradores, certo? Exatamente. Essa é uma das primeiras coisas que o instrutor destaca. Porque a imagem que vem na cabeça é sempre essa, né? Do atirador. Sempre. Mas a realidade que o vídeo mostra é bem mais ampla. As ferramentas podem variar muito, armas de fogo, claro, mas também armas brancas, Facas, lâminas. qualquer objeto perfurante ou cortante. E aí ele introduz aquele conceito do lobo solitário, que é o agressor que age totalmente sozinho. Mas pelo que eu entendi da fonte, essa ideia do lobo solitário não é a única que existe. Não, e essa é uma ressalva importante que eles fazem. É comum, mas o material também mostra casos em que eles agem em duplas ou até em pequenos grupos. O que nos leva à pergunta mais difícil. Quem são essas pessoas? O que motiva elas? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o que o material diz sobre o perfil psicológico por trás disso? E aí a coisa fica complicada de verdade, porque a resposta que a fonte dá é que não existe um perfil único. É um espectro. Um espectro? Como assim? De um lado, você pode ter alguém com um ressentimento pessoal, sabe? Bem específico. O vídeo até dá um exemplo clássico. Qual? Aquele indivíduo que é expulso de uma festa, de um bar, e volta minutos depois armado para se vingar de todo mundo de forma indiscriminada. A vingança explode e atinge quem não tem nada a ver com a história. Exato. Mas do outro lado do espectro, a fonte fala de alguém num surto psicótico, talvez sob efeito de drogas, ou o que o instrutor chama de louco fronteiriço. Louco fronteiriço. O que isso quer dizer? É um termo técnico? Ótima pergunta. Ele usa esse termo de uma forma mais coloquial, eu diria. Ah, entendi. Ele está se referindo àqueles indivíduos com transtornos graves, tipo borderline, que vivem ali no limite da sanidade, mas que não são necessariamente diagnosticados, sabe? É uma zona cinzenta bem perigosa. Perigosíssima, porque torna a previsão quase impossível. E na maioria das vezes, o que a gente vê é uma mistura tóxica de tudo isso. É essa complexidade que frustra qualquer tentativa de criar uma fórmula para prever esses ataques. E para ilustrar o quão imprevisível e súbita essa violência pode ser, o material de treinamento usa exemplos que são, nossa, muito difíceis de assistir. São mesmo. Ele foca bastante em ataques com armas brancas, que são comuns na Europa, e mostra um vídeo que, para mim, foi o mais chocante de todos. Da criança, né? Esse mesmo. É uma família passeando, pais e uma criança pequena. E uma mulher se aproxima. Do nada, ela esfaqueia a criança de 3 anos no rosto. A reação dos pais é o que o vídeo foca. Uma paralisia total, um choque. Segundos que parecem uma eternidade. A frase que o instrutor usa ali é de um peso enorme. Ninguém está preparado para isso. E o que é fascinante do ponto de vista da análise é que o instrutor argumenta que o elemento surpresa é a principal arma nesses casos. O nosso cérebro não processa, né? Não.
Simplesmente não tem um script para uma situação dessas. Uma agressão tão absurda não está no nosso repertório de expectativas. Por isso, o tempo de reação é quase zero. E essa letalidade é reforçada por outro exemplo de um homem que usa uma lâmina pequena para cortar a artéria femoral de outra pessoa. E a vítima nem percebe na hora. Exato. E a análise técnica que o instrutor faz desse caso é brutalmente honesta. Ele explica que o perigo não é só o corte, é a reação do corpo. Como assim? Com uma artéria principal rompida, a perda de sangue é massiva. O coração, em pânico, tenta compensar bombeando mais rápido. O que só piora a situação. Piora muito, acelera ainda mais a hemorragia. A mensagem dele é clara. Um ataque desses com uma simples lâmina é muito mais letal do que se imagina. A janela de tempo para ajudar é de segundos. Essa violência súbita me leva a pensar no cenário que talvez seja o mais assustador, que o material também analisa em detalhe: os ataques em escolas. O vídeo foca no caso de Barreiras, na Bahia. Sim, e ali o perfil traçado é um que, infelizmente, se tornou um arquétipo sombrio. O material descreve o atirador, um jovem de 14 anos, como introvertido, filho de policial aposentado, poucos amigos. Mas o que mais me chocou na análise foi o planejamento. E um planejamento público. Ele anunciou tudo. Nas redes sociais. Exato. Ele não só anunciou como criou uma identidade para isso. Usava o codinome Rania88. E a análise faz questão de ressaltar que 88 é um código numérico para Heil Hitler em círculos neonazistas. Nossa. Ele postava fotos das armas do pai que ia usar, comentava sobre a falta de câmeras na escola. Os sinais não estavam só lá, eles estavam gritando. E o que fica claro é um padrão perigoso que a fonte nos mostra. O isolamento no mundo real sendo compensado por uma validação no mundo virtual. Perfeito. Esse é o verdadeiro perigo. A análise revela que ele mantinha contato com outro jovem que tentou um ataque parecido em outro estado. Uma influência mútua. Um ecossistema doentio. Mas se a gente conectar isso ao panorama geral, vemos outro padrão assustador que o instrutor aponta. A mentalidade do agressor de Barreiras era de alguém preparado para morrer. Ele escreveu que sabia que morreria no plano. O que o material imediatamente conecta ao caso de Suzano, onde os 2 atiradores se suicidaram no final. Exatamente. A ideia de não ter mais nada a perder é o fio condutor que torna esses indivíduos tão perigosos. É um ponto de não retorno. E a fonte termina essa análise com uma crítica bem direta à legislação brasileira para menores infratores. O instrutor compara os 3 anos de internação previstos aqui com a possibilidade de prisão perpétua nos Estados Unidos para casos semelhantes. Ele questiona abertamente a eficácia da nossa lei como fator de dissuasão. Exatamente. Então, se o cenário é tão complexo e os agressores tão determinados, o que uma pessoa comum pode fazer? O material dedica uma parte importante a isso, apresentando o famoso protocolo do FBI: Run, Hide, Fight. Correr, esconder-se, lutar. Que é hoje a diretriz mais divulgada no mundo para essas situações. O vídeo institucional do FBI que a fonte mostra é bem claro. Correr, se tiver uma rota de fuga, use. Abandone tudo e saia. Certo. Esconder-se, se não der para sair, encontre um abrigo, tranque, crie barricadas. E, por último, lutar. Como último recurso, agir de forma agressiva, usar objetos como armas. E é exatamente nesse último ponto, o lutar, que o instrutor do vídeo de treinamento assim pisa no freio e oferece uma perspectiva radicalmente mais cética. Sim, ele basicamente desmonta essa parte do protocolo, não é? Ele parece não acreditar muito nela. A visão dele é extremamente pragmática. Ele argumenta que para um civil comum, sem treinamento, essa orientação de lutar pode ser uma sentença de morte. Nossa. A coragem, por si só, não significa nada contra um agressor armado e que já aceitou a própria morte. Ele defende que seria preciso técnica, capacidade e um armamento compatível para ter a mínima chance. Mas espere, então o protocolo do FBI está essencialmente errado. Ou a fonte acredita que ele é só mal interpretado. Qual a alternativa se você está encurralado? Essa é a provocação que ele faz. Ele não diz para a pessoa ficar parada, mas critica a fantasia de que um grupo de civis desarmados vai conseguir dominar um atirador. A ideia de que as pessoas vão se unir e lutar juntas. Ele usa uma imagem forte falando dos 4 valentes de Davi que resolvem partir para cima.
Ele diz que na teoria parece heróico, mas na realidade a chance de todos serem alvejados em sequência é altíssima. O primeiro a cair provavelmente faria os outros recuarem. Entendo o ponto, mas parece um pouco fatalista. A fonte não oferece nenhuma alternativa para quem se vê nessa situação de último recurso. A alternativa implícita na crítica dele é que a sobrevivência depende muito mais das duas primeiras etapas: correr e se esconder, ter uma falsa sensação de poder. O agressor treinou, planejou, está mentalmente preparado para matar e morrer. A vítima, não. Para fechar a análise de casos, o material apresenta um último exemplo que é bem diferente dos outros pela motivação: o assassinato do embaixador russo na Turquia. Sim, um caso com uma motivação claramente política, quase um ato de terrorismo televisionado. Exato. A cena é uma galeria de arte, o embaixador está discursando e um homem, que todos acham que é um segurança, se aproxima por trás e atira. E logo depois ele grita slogans sobre a guerra na Síria. Não se esqueçam de Alepo. E o que eu achei mais revelador na análise deles foi o foco na falha de segurança. A questão não era a falta de segurança, mas a confusão. Uma falha de comunicação gritante. Precisamente. A hipótese que o instrutor levanta é que a equipe de segurança pessoal do embaixador presumiu que o atirador era da segurança local. E a segurança local presumiu que ele era da comitiva do embaixador. E ninguém questionou. Ninguém. Ele era um ex-policial, usou uma credencial, sabia como se portar, a linguagem corporal era perfeita. É a ilustração perfeita do que chamam de insider threat, a ameaça que vem de dentro. Exatamente. Alguém com treinamento, conhecimento e acesso. Mas aqui vem a conexão surpreendente. Apesar da motivação ser política, a mentalidade no final é a mesma. Como assim? Após o ato, o atirador grita para as câmeras que só sairia dali morto. De novo, a mesma disposição para morrer. Então, no fim das contas, é esse o fio que conecta tudo. Vimos perfis muito distintos: o vingador pessoal, o jovem isolado que se radicaliza online, o terrorista com uma agenda política. Perfis completamente diferentes na origem. Mas o que o material parece nos mostrar é que, independentemente da origem, a característica que atravessa quase todos os casos é essa mentalidade suicida, a disposição total de morrer durante o ato. Esse é o grande ponto em comum, a espinha dorsal do problema. Isso me leva a uma reflexão final que nasce da própria análise crítica que o material faz. Certo. A fonte dedica muito tempo a discutir protocolos de reação como correr, esconder-se, lutar. Mas a sua própria crítica contundente à etapa do lutar expõe uma realidade brutal sobre os limites da nossa reação individual. Ou seja, a nossa capacidade de reação é limitada, por melhor que seja o protocolo. Mais do que isso levanta uma questão mais profunda, uma que o material não se propõe a responder, mas que fica implícita em toda a análise. E qual seria? A verdadeira segurança está em apenas aprimorarmos nossos protocolos de reação, ou está em finalmente começarmos a examinar a sério as condições sociais, políticas e de saúde mental que continuam a produzir esses indivíduos. A fonte nos ensina com uma clareza assustadora como reagir ao sintoma, mas ela nos deixa com a incômoda tarefa de pensar sobre o que de fato está causando a doença.